Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bem-vindos a este episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o Amílcar Correia e vou moderar o debate de hoje com a participação, como habitualmente, da jornalista Teresa de Sousa e do investigador Carlos Gaspar. Este episódio está a ser gravado ao princípio da tarde de quinta-feira, dia 20 de fevereiro, e como não poderia deixar de ser, será um tema único. Iremos falar de Trump, Rússia, Ucrânia, etc. Na última terça-feira, Estados Unidos e Rússia estabeleceram em Riad, na Arábia Saudita, contactos bilaterais e anunciaram a criação de equipas ao mais alto nível para negociarem um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, mas um dia depois, Donald Trump reagiu às críticas de Volodymyr Zelensky por ter estado ausente deste encontro em Riad e Trump disse que Zelensky poderia ter alcançado um acordo mais cedo, sugeriu que Kiev é responsável pelo início da invasão russa e repetiu um argumento de Moscou de que Zelensky não tem legitimidade para negociar na ausência de eleições presidenciais. Pior, disse que Zelensky é um ditador e que arrastou os Estados Unidos para a guerra. Este roteiro negocial parece privilegiar a posição russa, a quem aparentemente são concedidas concessões antes do início do próprio processo negocial. Razão para dizer que a agressão compensa. Carlos, começando por si, impor como condição negocial a convocação de eleições presidenciais no atual estado da Ucrânia, ou de outra forma subscrevendo toda a argumentação russa, o que é que leva Trump a satisfazer antecipadamente estas exigências de Putin? Há uma inversão de alianças na relação entre os Estados Unidos e a Rússia. É isso que fica claro com a sucessão de intervenções do secretário da Defesa norte-americano, do vice-presidente dos Estados Unidos, a cimeira de Riad e agora esta clarificação por parte do próprio presidente dos Estados Unidos que assume diretamente o último capítulo da estratégia do presidente Putin para a Ucrânia, a destituição do presidente Zelensky, como uma iniciativa, como uma proposta sua. É essa a posição. O que isso significa é que os Estados Unidos inverteram as suas alianças, deixaram de ter como, desde o dia 24 de fevereiro de 2022 até ao fim da administração Biden, uma aliança com a Ucrânia e passaram a ter, com o presidente Putin, uma aliança com a Rússia. E essa aliança assenta na partilha da Ucrânia, assenta na vitória da Rússia na guerra que iniciou contra a Ucrânia há quase 3 anos. Esse é um passo crucial que vai ser dado nas próximas semanas, a vitória da Rússia na guerra contra a Ucrânia, que se traduz na adoção deste plano, cessar-fogo, eleições, acordo de paz. O essencial desse plano é a preparação de um passo seguinte que está praticamente anunciado para o dia 9 de maio de 2025, para a parada da vitória na Segunda Guerra Mundial em Moscovo, em que, depois de Munique 2.0, chega Yalta 2.0, uma cimeira entre Putin, Trump e Xi Jinping para consolidarem, para demonstrarem que existe uma nova ordem internacional. Isso é assumido claramente pela nova administração. O secretário de Estado, Marco Rubio, foi ao Congresso dizer que a velha ordem internacional, a ordem que os Estados Unidos criaram em 1945 e que consolidaram no fim da Guerra Fria, com a sua vitória contra a União Soviética, essa ordem
internacional é obsoleta, e não é apenas obsoleta, é usada pelos adversários dos Estados Unidos contra os interesses norte-americanos. E, portanto, é preciso criar uma nova ordem. Nós vamos ficar a saber qual é essa nova ordem no dia 9 de maio de 2025. Será um grande brinde numa data simbólica para Putin e para a Europa, claro. Teresa, Trump queria acabar com esta guerra muito rapidamente, foi uma das suas principais promessas eleitorais. Obviamente a guerra acabará mais rápido se acabar segundo as exigências russas. Do ponto de vista estratégico, desta aproximação Moscou também pode ser uma forma de excluir a China? Não, eu acho que há essa ilusão ainda na Europa e no debate que nós temos e no debate que ainda há nos Estados Unidos, mas acho que isso é, mais uma vez, não perceber o mundo que está na cabeça de Donald Trump, e acho que o Carlos tocou nesse ponto quando falou da parada em Moscovo do 9 de maio, certamente com a presença do presidente americano e, de certeza, a presença do presidente chinês. A ideia de Trump é do mundo dos fortes, como era no século XIX, em que há grandes potências imperiais que têm as suas zonas de influência, e os países mais pequenos e mais fracos que estão nestas zonas de influência têm de seguir o dictat daqueles que verdadeiramente mandam. Isto é o mundo na cabeça de Trump, o que quer dizer que aquela nossa velha ideia, ainda hoje muito repetida nas análises que fazemos, e que eu me atrevo a dizer que talvez já não corresponda à realidade, de que o objetivo de Trump é sobretudo separar a Rússia da China na lógica do presidente Nixon, ao contrário, quando separou a China da Rússia para poder enfrentar a União Soviética, e, portanto, a lógica era apontar toda a força dos Estados Unidos para a China. Acho que aí ainda estamos a raciocinar nos termos da ordem anterior. Aliás, Obama, o próprio Biden, tentaram uma aproximação à Rússia antes da guerra, que não deu resultado com essa lógica. Hoje a lógica é diferente, é o mundo dividido entre grandes potências imperiais. E a China faz parte desse mundo. Por alguma razão, por exemplo, na questão das tarifas, ou até na questão do discurso, a administração americana tem sido duríssima com os aliados, ou com aqueles que eram os aliados, nomeadamente os europeus, e tem tido uma posição muito mais aberta e conciliatória em relação à China. Só lembro que Trump, o único chefe de Estado estrangeiro que convidou para assistir à sua investidura no dia 20 de janeiro, faz hoje precisamente um mês, foi Xi Jinping. Isto quer dizer alguma coisa, e é bom que os europeus, que a Europa, olhe para o mundo nessa perspectiva e não ainda na perspectiva antiga da divisão dos inimigos. O que nós vemos aqui é uma aliança entre duas potências autocráticas e uma América que era o bastilhão da democracia no mundo durante 85 anos e que hoje está disponível para partilhar o mundo com essas duas autocracias. Isto, do ponto de vista da Europa, é catastrófico. Do ponto de vista, a gente olha pouco para aí, das democracias asiáticas, do Indo-Pacífico, Japão, Coreia,
Austrália, Nova Zelândia, é também um cenário de enorme preocupação. Não é só a Europa que está preocupada, as democracias asiáticas estão naturalmente, e por causa desta nova visão do mundo que vem de Washington, estão também extremamente preocupadas, não com a Rússia, mas com a China. Até porque a China aqui irá sentir-se incentivada a ser mimética com a Rússia e com os Estados Unidos e a reivindicar a sua expansão, se o presidente Trump, no dia 20 de janeiro, disse no seu discurso que a América era uma nação em crescimento e depois, para nós não nos enganarmos e pensarmos que seria crescimento económico ou tecnológico, acrescentou territorial, está a legitimar aquilo que a China possa fazer em relação à Tailândia, a Taiwan, a qualquer país que ela já perturba e agride na sua região, e está naturalmente a legitimar as sucessivas agressões da Rússia aos seus vizinhos. Carlos, concorda com Kaja Kallas quando diz que o envio de forças europeias de manutenção de paz para a Ucrânia seria cair na armadilha russa porque Moscovo não quer a paz? Com certeza, Moscovo não quer a paz, quer a Ucrânia, que é uma coisa diferente, e tudo indica que a pode ter com o apoio dos Estados Unidos e, naturalmente, o seu aliado, que é a China, o seu principal aliado, que é a China. As forças europeias, as forças militares europeias que têm de ir para a Ucrânia com toda a urgência, são forças aliadas da Ucrânia e não são forças de manutenção da paz. São forças de dissuasão contra uma nova agressão russa, não são forças de interposição com mandato das Nações Unidas, sendo que o mandato... Não são capacetes azuis, tem que ser um efetivo capaz de entrar em guerra direta, em caso disso. Sobretudo, não são capacetes azuis. O que está em cima da mesa neste momento é, na fórmula norte-americana, uma força de manutenção da paz, capacetes azuis, europeus e não europeus, incluindo, com toda a probabilidade, a China, o ministro chinês veio à Conferência de Munique dizer ao secretário-geral da NATO que a China era o membro permanente do Conselho de Segurança que mais tropas tinha em missões de paz das Nações Unidas, e o ministro chinês não diz nada que não tenha que dizer e não inclui no seu comunicado oficial nada que não tenha que dizer. Essa missão de manutenção da paz tem um mandato do Conselho de Segurança, o que significa que é consentida pela Rússia e pela China, membros permanentes do Conselho de Segurança, e é terminada no dia em que a Rússia ou a China quiserem que essa missão termine. Nada disso é relevante. O que é importante é haver forças militares europeias que vão para a Ucrânia como aliados da Ucrânia, no quadro de uma relação bilateral com a Ucrânia e não com o mandato das Nações Unidas. É verdade que este é mais um passo para pôr em causa a ordem das Nações Unidas, mas justamente o Conselho de Segurança é uma instituição oligárquica em que a China, a Rússia e os Estados Unidos têm um direito de veto e, portanto, encaixa bem na ordem oligárquica que Putin, Xi e Trump querem vir-nos revelar no dia 9 de maio de 2025. E acha que Putin concordaria com uma força militar com essas características? Já disse que não. Há uma declaração. Disse que não. Claro. E há uma declaração oficial do seu porta-voz a dizer que, com certeza, se a Ucrânia não entra na NATO, a NATO não pode entrar na Ucrânia. E há uma certa lógica, de resto, nessa matéria. Sim. É verdade que, e os americanos já disseram isso, em consonância com a Rússia, de que quaisquer tropas que estejam na Ucrânia, europeias, não estão ao abrigo do artigo 5º do Tratado de Washington,
Mas é difícil, obviamente, que essas tropas, sendo membros da NATO, se forem atacadas pela Rússia, não invoquem o artigo 5º no Conselho do Atlântico Norte, qualquer que seja o quadro jurídico. E, portanto, desse ponto de vista, a posição russa até tem uma certa lógica. Coerência. Tem uma certa lógica. Teresa, a iniciativa de Macron pode sobrepor-se ao papel da União Europeia, aproveitando a hesitação alemã. Como tu escreveste na tua última newsletter, a Europa está em modo de sobrevivência. Não é a União Europeia que irá a Washington na próxima semana, será Macron e será primeiro-ministro britânico. A União Europeia pode ser secundarizada e completa neste processo de Eu acho que não há uma distinção entre o que Macron e Starmer estão a fazer, a sua iniciativa de ir a Washington na próxima semana, e a União Europeia. Ontem Mário Draghi estava a falar no Parlamento Europeu e disse uma coisa muito simples: a Europa se habitua, estava a falar de outros assuntos, da economia naturalmente, mas depois generalizou a conversa para dizer: a Europa se habitua a agir com a rapidez e a eficácia de um Estado, ou vai ser ultrapassada pelos acontecimentos. É evidente que se houvesse um Conselho Europeu, formal ou informal, para debater as conclusões terríveis para a Europa da Cimeira de Munique, da Conferência de Munique, e do acordo negociado diretamente sobre a Ucrânia e em cima da cabeça da Ucrânia da Europa entre Trump e Putin, que ainda estávamos na fase de saber onde é que eles se iam reunir e qual era a agenda. O que Macron fez, atendendo a que a Alemanha, naturalmente, está paralisada, tem eleições no domingo, que eu espero que a desparalisem, Macron tomou uma iniciativa que já aconteceu noutros momentos da União Europeia, e que até tem, de alguma maneira, uma cobertura dos tratados da União Europeia, que é criar uma espécie de coligação de vontades, desta vez mais alargadas do que a própria União Europeia, porque convocou o país que tem capacidade diplomática, política e militar para ajudar a dar algum sentido a uma reação europeia a esta situação, que é o Reino Unido. Eu diria que a primeira reunião, pois houve uma segunda com os outros países e com o Canadá, curiosamente, a primeira reunião foi um pouco inconsequente, é isso que eu digo no meu texto, porque à saída ouvimos declarações contraditórias de Starmer, Macron, Scholz e Meloni, que está muito mais a fazer a ponte com Trump do que os outros. Chamou-lhe uma reunião anti-Trump. Exatamente, os outros países. Pode não ter sido a mais consequente das iniciativas, porque revelou estas divisões e estas hesitações. É este o drama que a Europa vive neste momento. É um drama terrível, porque o mundo deu uma volta e a Europa descobriu-se de pernas para o ar e anda à procura da gravidade que a faça não cair na maior das insignificâncias e das impotências à escala mundial. Vamos ver o que acontece agora. Eu creio que Macron e Starmer irem a Washington falar com Trump na próxima semana. Não sei se adiantará alguma coisa ou não, mas compreendo qual é a missão deles. A missão deles é dizerem que no acordo, no fim,
terem uma voz no acordo de paz entre Washington e Moscou e dizer se o senhor presidente americano estiver disposto a levar em consideração os interesses europeus e os interesses da Ucrânia, nós estamos dispostos, nomeadamente a França e a Inglaterra, a fazer a nossa parte na segurança de um eventual cessar-fogo no terreno. Os dois, Macron e Starmer, têm uma força que é a a força expedicionária conjunta franco-britânica que existe, tem 30 mil homens precisamente e pode atuar em qualquer momento, tem essa oferta para fazer a Trump, podem atuar dessa maneira garantindo uma força de interposição se houver um cessar-fogo e garantindo a segurança das principais cidades e das principais infraestruturas da Ucrânia. Só vão dizer a Trump que estão disponíveis para isso, desde que Trump lhes garanta, como disse o primeiro-ministro britânico, a retaguarda, ou seja, se a Rússia agir de uma maneira agressiva e violar o cessar-fogo, as forças franco-britânicas e quem se quiser associar, já há países que disseram que se associavam, como a Bélgica, a Dinamarca, a Suécia, terá o respaldo da aviação norte-americana que está situada na fronteira leste da Aliança Atlântica. Esta tentativa é infrutífera, vamos ver, vai ser um teste. Se ela for infrutífera, a Europa está numa situação difícil, mas só tem um caminho, apoiar com tudo o que tiver e tudo o que puder a Ucrânia perante este ultimato que lhe é feito por duas grandes potências que eram inimigas, adversárias até ao dia 20 de janeiro e, como o Carlos disse, passaram a ser aliadas. É uma mudança de paradigma absolutamente inesperada e de efeitos imprevisíveis. Carlos, os europeus, podemos dizer com alguma segurança, enfrentam a maior ameaça à sua segurança desde o fim da Guerra Fria, não é? E internamente a União também nunca esteve tão ameaçada, até pelos próprios movimentos de extrema-direita que a põem em causa. Até que ponto é que a continuidade da NATO poderá estar comprometida? Há um relatório do Conselho Económico e Social Português, que foi publicado há um ano, que tem uma série de cenários sobre a evolução da guerra na Ucrânia, é um relatório que é público, e prevê, num dos seus cenários, a vitória da Rússia na guerra da Ucrânia. E a conclusão que tira, está escrito no relatório, é que a vitória da Rússia na Ucrânia põe em causa a continuidade da NATO e da União Europeia. Essa é a realidade das coisas como nós estamos hoje a vivê-las, quando, efetivamente, há uma ameaça que desde há 3 anos é a pior ameaça à segurança europeia, que destruiu a arquitetura de segurança europeia do pós-Guerra Fria, mas nós agora estamos numa situação bastante pior do que aquela em que estávamos em 1945, porque, pela primeira vez, os Estados Unidos estão ao lado da Rússia. E o que está em causa neste momento é saber qual é que é o estatuto internacional da Europa. Ao contrário da primeira versão de Yalta, em fevereiro de 1945, desta vez, em maio de 2025, não vai estar nenhum europeu sentado à mesa com o presidente Trump e o presidente Xi Jinping e o presidente Putin. Falta Churchill. Churchill, que, aliás, devemos recordá-lo neste momento, não fez eleições entre 1939 e a vitória sobre a Alemanha em maio de 1945 e depois perdeu as eleições quando as realizou. Era, portanto, um ditador, segundo o nosso novo Chamberlain.
que o rei, novo rei. Chamberlain, que apesar de tudo era apenas primeiro-ministro de Sua Majestade e não queria ser pateticamente rei. A ameaça é mais grave do que jamais foi desde o fim da Guerra Fria, já era, mas é pior do que qualquer situação que os europeus tenham tido a enfrentar desde maio de 1945. Teresa, o que é que tu esperas da próxima eleição alemã? Poderá vir da Alemanha uma resposta a estas hesitações europeias? Porque o que está em causa não é apenas a eleição de um chanceler, a importância que a Alemanha tem e é caminho do seu terceiro resultado económico negativo e à deriva. Podemos nós, europeus, contar com uma reativação do eixo Sim, franco-alemão? acho que sim. Deixa-me só acrescentar uma coisa à questão anterior e às reuniões de Paris, que nos diz diretamente respeito. Eu temo que nesta altura Portugal não esteja a ter um papel no quadro da União Europeia e mesmo da NATO, mas sobretudo da União Europeia, bastante irrelevante e insignificante, o que verdadeiramente me preocupa, porque a nossa tradição diplomática não é essa. Deixa-me só dar um exemplo, podia dar outros. O presidente americano chamou ditador a Zelensky, tal como o Churchill foi ditador nos anos da Segunda Guerra Mundial, o Carlos acaba de lembrar. Todos os primeiros ministros europeus tiveram a oportunidade de dizer alto e bom som que Zelensky era um presidente legítimo da Ucrânia, eleito por 70% dos votos antes da guerra e agora apoiado por um apoio popular muito maior do que aquele que Trump tem nos Estados Unidos. Não é os 4% que Putin lhe disse para ele dizer, e que infelizmente o comentário do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Primeiro-Ministro português, não se pronunciou, está numa visita ao Brasil, aliás, como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi dizer que não comentava as declarações do presidente americano. Quer dizer, estamos aqui a empurrar-nos, desculpe este parênteses, para uma irrelevância que a mim me preocupa bastante e que não é a nossa tradição. Pelo contrário, o presidente do Conselho Europeu anunciou há bocadinho que vai a Kiev encontrar-se com segunda-feira, encontrar-se com o presidente democraticamente eleito da Ucrânia. Voltando à tua questão... Desculpa, mas o facto de o presidente do Conselho Europeu ir a Kiev não exonera o primeiro-ministro português. A declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria, a omissão, a falta de declaração, trata os portugueses como se os portugueses fossem crianças que não têm direito a tratar de assuntos de política europeia e internacional, mas quem fez declarações foram os outros primeiros-ministros. E o silêncio do primeiro-ministro significa que, para ele, esta questão não é tão relevante como é para Macron, para Scholz ou mesmo para Merz. Desculpa. Voltando à Alemanha, o presidente Macron sempre se deu bastante mal, até por uma questão que são duas personalidades completamente diferentes, com o chanceler Olaf Scholz. Macron, com todos os problemas internos que tenha, tem uma visão da Europa, tem uma visão do mundo, que não é assim tão má, pelo contrário. Scholz passou a vida a olhar para dentro e a Alemanha perdeu a sua capacidade de liderança da União Europeia, que foi sempre uma característica fundamental e um polo fundamental de orientação e de liderança da Europa. Merz já disse durante a campanha eleitoral
natural, há algumas coisas que certamente Macron gostou de ouvir. Ainda ontem ou anteontem dizia que estava de acordo com a visão de Macron em relação ao futuro da Europa. Pequenos exemplos. Disse que logo que fosse chanceler, como deve ser, embora não tão depressa, vai ter uma negociação de uma coligação complicada, calculamos nós, depois de vencer as eleições. Já disse que se for chanceler, os tauros, os célebres tauros, vão imediatamente para a Ucrânia, o que é muito importante, porque a Europa tem de agora sozinha de reforçar a capacidade militar da Ucrânia. Defende uma integração mais aprofundada da União Europeia, voltando a um papel e a uma ideia antiga da Europa no tempo de Kohl e em parte no tempo de Merkel, que é fundamental, e Macron até já disse com uma franqueza bastante evidente que espera ter uma ótima relação com Merz e que isso é fundamental para que a Europa vença os desafios gigantescos que tem pela frente neste momento. Portanto, penso que a eleição de Merz é fundamental, embora deva acabar numa grande coligação com o SPD, embora o SPD seja aqui o parceiro, o júnior, ao contrário do que acontece agora, ou com os verdes, é outra hipótese. Os liberais nem sequer devem entrar no Parlamento, portanto aí está de alguma maneira posto de parte. Acho que a eleição de Merz vai ser muito útil para a União Europeia neste momento preciso. Carlos, a União Europeia tem condições e está obrigada a largar as suas parcerias, como parece estar a fazer, por exemplo, com o Canadá, até aproximar-se mais de outras potências, como a China, numa perspectiva mais pragmática, esquecendo um pouco aquele discurso dos valores? Os valores não estão em causa na relação com o Canadá, aparentemente estão em causa na relação com os Estados Unidos, uma vez que o vice-presidente dos Estados Unidos não partilhamos os mesmos valores, como ele diz. Explicar que os europeus desistiram dos valores da tradição ocidental e, portanto, já não há uma estratégia comum possível entre Washington e Bruxelas. Há uma tentação clara de cair outra vez nos braços da China. Faz parte da pulsão suicida que está a trabalhar os dirigentes europeus, entre outros, neste momento. A relação com a Índia é muito importante, não só para os Estados Unidos, mas também para a própria União Europeia. A União Europeia está a negociar um tratado de livre comércio com a Índia há vários anos, tem uma comissão de comércio e tecnologia, a única que tem, além da que tem com os Estados Unidos, com a Índia. Tem outros parceiros, certamente. O Brasil é um parceiro igualmente importante, também com uma dinâmica de competição em relação aos Estados Unidos, cuja prioridade neste momento é uma nova doutrina Monroe, controlar o conjunto do hemisfério ocidental, agora alargado também à Groenlândia e ao Ártico, mas sobretudo os europeus, a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha, antes das grandes instituições que são muito heterogéneas internamente e que estão, quer a NATO, quer a União Europeia, minada quer por aliados do presidente Putin, quer por aliados do presidente Trump, por vezes os mesmos, de resto, como no caso da Hungria. Exatamente. Não, nós é que nos confundimos. Nós é que nos confundimos, eles não se confundem. Somos nós que estamos fora de jogo, não são eles que estão fora de jogo, e, portanto, também há uma dimensão interna, como sublinhou mais uma vez o vice-presidente dos Estados Unidos na sua intervenção em Munique. Os Estados Unidos estão preparados para dividir a Europa e tencionam dividir a Europa, o que torna decisiva uma concertação
entre Berlim, Londres e Paris. Mais decisiva do que a União Europeia ou do que a NATO. A prioridade dessa concertação é, obviamente, conter a Rússia, conter a ameaça da Rússia, salvar a Ucrânia, garantir que, apesar de tudo, continua a haver uma Ucrânia soberana e independente. Provavelmente isso significa, contra aquilo que vai ser a posição de Macron e de Starmer em Washington na próxima semana, significa ter a coragem de não ser parte do acordo que os Estados Unidos e a Rússia querem impor à Ucrânia. Nós não devemos fazer parte de um acordo imposto à Ucrânia com ou sem Nações Unidas. Nós temos uma responsabilidade própria pela segurança europeia, como a China tem uma responsabilidade própria pelo seu espaço geográfico, como os Estados Unidos têm uma responsabilidade própria pelo seu espaço próprio. Nós não precisamos de seguir os Estados Unidos, e muito menos a Rússia e a China, quando se trata de definir quais são os interesses europeus. Teresa, para acabar, do ponto de vista europeu, este triângulo que falava o Carlos entre Londres, Paris e Berlim pode ser militarmente e politicamente mais eficaz na relação com Washington do que o próprio Bloco a 27, dadas as suas divisões? Sim, pode ser. Eu acho que Trump, tal como Putin ou a China, sempre tiveram esse objetivo. Tudo o que divide a Europa lhe interessa, porque ele não compreende sequer essa coisa que dá pelo nome de União Europeia, e sabe que dividindo a Europa a enfraquece, e que pode, digamos assim, jogar melhor com os seus interesses internacionais. Os dois lados, até agora, se podemos dizer assim, desta nova postura americana em relação à União Europeia, o primeiro foi que o Brexit, um dia destes, é uma coisa esquecida. De repente, a Inglaterra tem de tomar partido e toma-o pela Europa, naturalmente, e é importantíssimo do ponto de vista, de todos os pontos de vista, diplomático, político, militar, económico. Vemos Starmer na Europa em todas as reuniões que a Europa tem convocado antes e depois desta crise para debater o seu futuro e a sua defesa. Vemos um entendimento fortíssimo entre as duas potências irmãs e inimigas europeias que têm um lugar no Conselho de Segurança da ONU, que têm uma capacidade nuclear e que têm um exército, a Inglaterra e a França, o que é muito importante. E estamos, como eu dizia há pouco, numa altura em que a estrutura, o modo de funcionamento das instituições europeias, o Conselho, a Comissão menos, o Parlamento, e a formação de consenso é hoje uma coisa absolutamente impossível, dado que há países na União Europeia, e a culpa aqui também é da União Europeia, que devia ter utilizado os mecanismos que o tratado lhe oferece para ter isolado a Hungria, antes da Hungria ter a Eslováquia ao seu lado, antes de Meloni ter visto que podia jogar em dois carrinhos, em Bruxelas e em Washington, hoje à tarde mais. Não é possível, é muito difícil tomar decisões com os atuais mecanismos da União Europeia num Conselho Europeu, porque está profundamente dividido. Os próprios países europeus são divididos internamente, com a crescente influência de forças que são pró-Putin e pró-Trump, como nós sabemos e como nos preocupamos. Portanto, este tipo de coligações de vontade
que alargam a própria União Europeia a alguns parceiros fundamentais, parece-me adequada à situação dramática que a Europa e que a Ucrânia vivem neste momento. É muito interessante também a aproximação do Canadá. Aqui há tempos a Economist escreveu um artigo de opinião na sua coluna Charlemagne, que dizia: convidem o Canadá para entrar na União Europeia. O Canadá tem muito espaço e pouca gente, a União Europeia tem muita gente e pouco espaço. Era uma aliança fundamental e um contributo decisivo para reforçar a capacidade de afirmação da União Europeia, porque as coisas são muito simples. Nós falamos em 3 polos de poder: os Estados Unidos, a Rússia e a China. A Rússia não seria um polo de poder não fosse Trump dar a mão a Putin. Eu lembro-me que, lembrando uma conversa que tive uma vez com a Chris Patten, em que ele dizia: a Rússia é uma gasolineira com armas nucleares. E acrescentava: a senhora tem alguma coisa em casa fabricada na Rússia? E eu disse: não, mas tem muitas coisas fabricadas na China. E a minha resposta foi: portanto, a Rússia aparece aqui como um polo de poder porque tem armas nucleares e porque passou a ser um aliado, um parceiro de negócio da América, e a Europa ou se une, se alarga, se fortifica, se arma, se desenvolve, ou deixa de ser um polo de primeira linha da ordem internacional, e se não for um polo de primeira linha, será um polo que terá de subordinar-se a algum dos outros 3. Era a previsão do George Orwell, no 1948, em que há uma Ásia Oriental, a East Asia, uma Oceania, os Estados Unidos e uma Eurasia, na qual os países europeus são um pequeno apêndice. Portanto, chegámos finalmente à realização da profecia do Orwell, que a aliança entre os Estados Unidos e as democracias europeias impediram em 1948. Veremos como é que as coisas se passarão a partir daqui. Carlos e Teresa, obrigado por terem estado aqui e obrigado por me receberem, e espero voltarei sempre que for necessário ou desejarem. Obrigado também a quem nos ouviu, e sugiro que seguir as notificações e este podcast Diplomatas nas várias plataformas de streaming. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.